E aí agora eu quero falar com vocês sobre o refluxo gastroesofágico. Quais são os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico? O refluxo ácido, ele pode causar uma sensação desconfortável de queimação do peito que pode irradiar para o pescoço. Então essa sensação, ela costuma ser conhecida como azia. Então se você tem refluxo ácido, você pode desenvolver um gosto azedo, um gosto amargo no fundo da sua boca. Também pode fazer com que você regurgite alimentos ou líquidos do estômago para a boca. Em alguns casos, pode causar uma dificuldade para engolir. Às vezes também pode causar problemas respiratórios, como tosse crônica ou como asma. Então, quais são as dicas que eu trago para quem tem refluxo? Então, pare de fumar, perca o peso que está em excesso, coma refeições menores, não masque chicletes, não se deite após comer, evite usar roupas apertadas, pratique técnicas de relaxamento, tenha cuidado com café, com cacau, com chá de hortelã, chá preto, chá mate e alimentos fermentativos, inclusive o alho, a cebola. Evite os alimentos e bebidas que desencadeiam seus sintomas, principalmente os alérgenos, como glúten e lácteo. Algumas ervas usadas para o refluxo seria camomila, alcaçuz, espinheira santa, guaçatonga. E quais são as dicas para você evitar o refluxo? Mastigue bem o alimento, em torno de 32 vezes para cada garfada. Coloque um jogo americano sobre a sua mesa, escrito 32 vezes, até você entrar naquele automático, de mastigar 32 vezes. Não jante tarde, faça seu jantar até 3 horas antes de dormir. Evite líquido na refeição, coma sem distração, não consuma bebidas com gás, bebidas com álcool. Não exagere nas refeições. Se você tem refluxo, o ideal é fracionar a alimentação em refeições com menor quantidade. Então evite também os chicletes, faça exercícios aeróbicos como corrida, caminhada. É importante emagrecer. Reduza ou evite o café, o cacau, o alho, a cebola, as frutas cítricas e o chá de hortelã nesse caso. Eleve a cabeceira da sua cama. Mas e aí, o que é a azia? A azia, ela é uma sensação de queimação no peito, que geralmente ocorre com um gosto amargo na garganta ou na boca. Os sintomas de azia, eles podem piorar após uma refeição farta ou então quando você está deitado. Em geral, você pode tratar com êxito os sintomas de azia na sua casa mesmo, tá? Então, quero trazer para vocês agora algumas dicas, um resumo de dicas para gastrite e refluxo. Então, mastigue bem os alimentos 32 vezes. É importante você mastigar o alimento até que ele se torne líquido. Você tem que beber os sólidos e mastigar os líquidos. Alimento mal mastigado, ele arranca pedaços da mucosa. Então sinta o cheiro do alimento, tenha prazer em preparar o seu alimento e olhe para o alimento antes de comer. Mastigue bem os alimentos, então sentindo o cheiro, apreciando o sabor, apreciando a aparência do prato. Só isso já estimula a secreção de enzimas. Isso daí já dá 30% de diferença na tua capacidade de digestão. Não beba líquidos junto com a refeição. Consuma pelo menos 600 gramas de frutas, de folhas, de legumes e de sementes. Caso você se sinta mal com alimentos crus, consuma os legumes e frutas cozidos. Faça suas refeições em um ambiente tranquilo, sem distrações, sem TV, sem celular, com plena atenção na sua alimentação. Apoie os talheres a cada garfada, evite os líquidos durante as refeições, faça caminhadas, faça corridas para fortalecer o diafragma. Frutas como o kiwi, mamão, o abacaxi, o figo, eles podem ajudar na digestão. Não use roupas apertadas,
Faça seu jantar 3 horas antes de dormir. Caso tenha refluxo noturno, você pode elevar a cabeceira da sua cama. Consuma chás digestivos, um chá de anis, um chá de cidreira, um chá de erva doce, de gengibre, de cúrcuma, de alcaçuz, de alecrim. Remova os alimentos aos quais você possui alergia ou então uma hipersensibilidade tardia e busque um nutricionista funcional para realizar essa dieta de eliminação e depois reintrodução. Faça respiração diafragmática. Coloque uma mão no abdômen e a outra no peito, né? E aí você tenta respirar mexendo mais o abdômen do que o tórax. O que você vai sentir no movimento, assim, que as suas mãos vão fazer, né? Que tem que movimentar aqui o tórax e não o abdômen. É aqui que tem que subir e descer. Dessa forma, a gente ativa o nervo vago, que é responsável pelo relaxamento e também pelo peristaltismo. Evite um grande volume de comida em uma única refeição. Se você tiver refluxo, é melhor você comer pouco, mais vezes ao dia. Para esse caso, aquele famoso comer de 3 em 3 horas pode te ajudar. Evite alimentos refinados como bolachas, pães, bolos, macarrão, torradas, ou seja, tudo que vai farinha de trigo, açúcar e aditivos alimentares. Descasque mais e desembale menos. O gel de aloe vera, ele pode te ajudar. Então, cerca de 30 a 50 ml até 3 vezes ao dia, em jejum, antes das refeições. Tudo isso contribui para a sua saúde intestinal. Tome suco verde com couve, se possível acrescente um morango. Não use medicamentos sem indicação. Reduza o consumo do sal e também da carne vermelha. Evite alimentos picantes e também alimentos ácidos, se você tiver gastrite ou se você tiver úlcera. As raízes e os tubérculos cozidos, como batata, inhame, batata doce, cenoura, podem reduzir a dor. Então, incluir também os chás de espinheira santa, de guaçatonga, de alcaçuz. Isso daí auxilia muito na gastrite. Não deixe de avaliar os seus exames de sangue. Então, avalie zinco, vitamina A, vitamina D, B9, B12. Consuma o óleo de gergelim, 1 a 2 colheres por dia de sopa de óleo de gergelim. O gersal, o tahine também são uma boa opção. Caso você não sinta gases ou desconforto, você pode incorporar as brássicas na sua alimentação. Então, incorpore brócolis, couve-flor. Se você tiver hipocloridria e não tiver gastrite, um limão espremido ou 1 colher de sopa de vinagre de maçã antes da refeição também ajuda bastante na digestão. Outra opção é a suplementação com ácido clorídrico, com enzimas digestivas. Tudo isso pode auxiliar na digestão. Se você tiver excesso de ácidos, aí você evita jejuns longos, se hidrate bem ao acordar, tá? Evite líquidos 30 minutos antes e até 2 horas após a refeição. Então, trouxe algumas dicas práticas, simples, para você incluir no seu dia a dia para melhorar a gastrite, melhorar refluxo e melhorar todas essas queixas gástricas.